Tem o Dia da Mãe essa semana, né? Estamos nessa semana aí, Dia das Mães, provavelmente todo mundo vai ter uma festa no próximo domingo, em família, e o assunto de hoje é família. Vida em família e laços de família. Vamos lá. Até a Idade Média, os homens moravam majoritariamente na zona rural, né? E os casamentos eram arranjados pelos pais. Não tinha namoradinho. O pai arranjava um namorado, marido para a filha, e eles casavam e não tinha história, né? Então você ia mesmo viver com uma pessoa que você nunca viu antes e dane-se, vire-se, né? Porque não tinha essa chance. A partir da Revolução Industrial, que aconteceu entre 1760 e 1850, houve uma grande migração desse povo da roça para as cidades, né? E com isso houve uma modificação muito grande, porque as mulheres começaram a participar da atividade, começaram a trabalhar, né? Começou a participar do mercado de trabalho, e a educação dos filhos passou a ser obrigação das escolas. E os idosos, em alguns casos, passaram a ser deixados aos cuidados de instituições de assistência. Apareceram os asilos de idosos. Vocês conheceram? Asilos de velhos? Tinham ali na Nova Joana, ninguém quer dizer. Todo mundo precisa de alguém que o ame e o admire, sem ligar para os seus defeitos. E quem melhor do que a família para nos prover essa dedicação toda? A relação da família com os filhos é de fundamental importância para que eles sejam aceitos e amados também fora de casa. Ou seja, uma pessoa que é bem amada, bem protegida, bem instruída dentro de casa, ela sente-se mais à vontade, mais seguro fora de casa. Então, é mais fácil de viver em sociedade quando temos dentro de casa um ambiente harmônico e temos uma formação, né? Amorosa e em todos os sentidos que vem da família. É dever de toda a família apoiar o seu filho em seus dons e tudo que eles fazem, evidentemente dentro dos limites. A família é o local onde os filhos se desenvolvem psicologicamente, criam suas próprias identidades, além do desenvolvimento emocional. Os pais devem ajudá-los a se desenvolverem como seres humanos, além de prepará-los para o convívio social. A família se inicia na relação entre companheiros que precisam ajustar seus princípios e necessidades básicas para conseguirem um bom equilíbrio conjugal, equilíbrio que só será conseguido com conversa e respeito mútuo. Assim, podemos formar um ambiente saudável para o crescimento dos filhos. Ou seja, se um casal se ama e se entende e tem uma relação amorosa dentro de casa, vai ser mais fácil criar os filhos dentro desse clima que os próprios pais exalam dentro do seu próprio ambiente doméstico, né? Porque nós, com o nosso comportamento, com a nossa amorosidade, com a nossa convivência saudável, a gente cria um ambiente saudável, né? A gente cria uma energia boa e as crianças criam dentro desse ambiente que tem energia boa. Então, a possibilidade deles desabrocharem seres melhores é bem maior do que no ambiente onde o clima é pesado, né? Onde a pauleira começou cedo e não para. A educação deve vir sempre em primeiro lugar, mas limites têm que ser impostos, tudo na base da conversa, sempre explicando os porquês, isso pode, isso não pode. Ou seja, os pais precisam conversar com os filhos e mostrar para eles o que se passa no mundo, né? Para que eles possam entender o que ele pode fazer, o que não pode fazer, o que deve e o que não deve. Ou seja, tem que ter um certo limite. Quando surgem problemas, é conveniente envolver a família na resolução dos problemas, porque isso faz com que as pessoas fiquem mais seguras, porque tem esse apoio dentro de casa para resolver esses problemas, né? As crianças adquirem muito dos padrões de comportamento de seus pais, como atitudes e valores, através do processo de imitação e identificação. Ou seja, o exemplo dos pais é fundamental para a formação da criança, porque o que ele vê no comportamento do pai, ele vai fazer uma imitação, né? Você deve ter visto aqueles videozinhos onde o pai vai na frente, o filho vai fazendo, anda igualzinho do pai, né?
Tem a mesmos cacoetes e tudo vai repetindo. As crianças adquirem muitos padrões dos pais. Não esqueçamos que o mundo que queremos para os nossos filhos, não esqueçamos que o mundo que queremos para os nossos filhos depende dos filhos que deixamos para o mundo, certo? Se nós deixamos filhos bons, provavelmente essa bondade, esse padrão vai se replicar e isso vai trazer uma sociedade harmônica, mais tranquila. Mas se nós deixamos umas pestes para o mundo, se botamos, não vamos poder esperar muita coisa do futuro, né? Porque só vai dar rolo, certo? Então, é importante que nós entreguemos para a sociedade filhos com padrão, com qualidade, com comportamento, com inteligência, com percepção do mundo, que seja voltado para as coisas do bem, né? Uma boa frequência numa igreja, né, no centro, faz muito bem para isso também. A sociedade que queremos ver lá fora começa dentro de casa, que é a célula da sociedade. Algumas dicas práticas para a educação dos filhos. Eu usei, né, colocar aqui algumas dicas, não sei se vocês vão entender e aceitar, mas vamos lá. Primeiro, o diálogo. A criança, em sua fase de desenvolvimento, necessita de respostas para as coisas que aprende ao seu redor. Os questionamentos são importantes nesse processo, por isso, nunca deixe uma criança sem resposta e, principalmente, não minta. Se você não sabe, não é vergonha nenhuma, diga que vai procurar saber para responder. 2. As telas. As telas, sabe o que eu estou falando? O telefone, o computador. Saiba o que o seu filho está vendo nas telas. Sempre que puder, sente junto dele e procure alertá-lo sobre valores errados que são transmitidos por esses meios, despertando nele o senso crítico. Se você não explica para o filho que nem tudo que ele vê naquela telinha, naquela televisão é sério, é honesto, ele vai acreditar em tudo que eu estou dizendo ali. E ele começa a se formar também, não só com o que o pai diz, mas com tudo aquilo que ele vê. E de repente o que o pai diz não é aquilo que ele vê, ele entra em conflito, e se não houver uma solução, se o pai não perceber isso e não resolver, ele vai levar esse conflito para a sua vida de adulto. Né? 3. Disciplina. Disciplina é algo que a criança necessita. Então, temos que ter horários pré-estabelecidos e devem ser cumpridos. O que pode e o que não pode fazer. Regras são fundamentais para que a criança aprenda a viver em sociedade. Isso é um assunto bem sério, porque nossos filhos não vivem só dentro de casa, eles saem da porta de casa para a escola, eles saem para conviver com os amigos, e eles têm que ter regras, têm que ter noção de como é que a gente se comporta na frente dos outros, porque a gente vive em sociedade, né? É preciso que os pais digam aos filhos, para que ele não vá para a rua e não ache que o comportamento do amiguinho lá é legal e vai fazer igual. Ele tem que ter o senso crítico de dizer que ele quer sair fora da casinha, né? Não quero isso para mim. Regras são fundamentais para que a criança aprenda a viver em sociedade. 4. Presença. Mesmo que o seu tempo seja pequeno com seus filhos, procure valorizar cada instante que passam juntos, mostrando sempre que eles são importantes para você. Atenção! Se você nunca disser que os ama, ou mesmo não demonstrar isso, eles nunca vão saber. Para uma criança, mesmo que ela não saiba expressar em palavras, o carinho, o amor e a atenção são muito mais importantes do que presentes. Então, pais, eu vou dizer o que eu vejo até dentro da minha própria família, né? Às vezes eu tinha na casa da minha filha, a minha filha com o celular aqui, o marido com o celular para lá, e os filhos, cada um jogado no sofá, cada um olhando para o seu celular. É assustador, não é? Mas eu já vi isso várias vezes. Já isso. E esse dia a minha filha entrou em casa, abriu a porta, eu tinha acabado de pegar o telefone para ver o negócio, né? E ela, na hora que entrou, pegou eu olhando para o telefone e minha mulher olhando para o outro. Ela fez um barulho. Olha só o que eu estou vendo aqui, ó. Os velhos no celular. Não, os velhos estavam no celular. Eu acabei de pegar o telefone, então o filho inteiro olhando para a telinha. Tem vista para isso, né? Cansa os olhos, eu vejo um pouco. Para uma criança que
mesmo que ela não saiba expressar, vou repetir, mesmo que ela não saiba expressar em palavras, o carinho, o amor e a atenção são muito mais importantes que presentes. Sob o ângulo espírita, percebemos que a família geralmente é um grupo de espíritos ligados por desajustes ou necessidades de aprimoramento. A família é um laboratório de experiências reparadoras. Vou perguntar para vocês: vocês dão o devido valor às suas famílias? Gostam dos momentos de intimidade em família? Que bom que as imagens que vieram agora às suas cabeças foram boas e positivas. Deus queira que sim. A proximidade entre os membros da família, o comportamento do espaço, o conhecimento aprofundado das pessoas que nos dão mais próximas, que nos são mais próximas, nos possibilita um convívio sem máscara. Eu vou repetir, hein? A proximidade entre os membros da família, o comportamento, o compartilhamento do espaço, o conhecimento aprofundado das pessoas que nos são mais próximas, nos possibilita um convívio sem máscaras. Mas atenção, na vida em sociedade, lá fora, as máscaras são úteis e até necessárias, pois não se pode mostrar sempre exatamente o que somos lá fora, não é? Então lá fora nós desempenhamos um papel, né? Eu sou fulano de tal, eu faço um tipo para viver lá fora, para me proteger dos ataques e também para mostrar tudo aquilo que eu sei que eu sou, que às vezes tem mais grandes coisas e eu preciso dar uma mascarada, certo? Que eu sei que tem algumas coisas que eu sou que não é assim tão legal, né? Eu vejo como é que eu reajo às vezes, como é que eu me comporto. Então eu sei, às vezes eu não sou muito legal, então lá fora eu boto um tipo, eu sou um tipo lá fora. Então, encarnamos personagens, na melhor das hipóteses, não muito diferentes do que somos na realidade, mas damos uma tapeada. Mas isso é na vida em sociedade. Lá fora, na rua, no trabalho, entre os colegas e vizinhos. No lar, somos mais espontâneos. E quando tiramos a roupa, ao chegar em casa, tiramos também a máscara. E aí se mostra a verdadeira face do pacato cidadão, certo? Aquele cara que faz um tipo lá fora, quando chega em casa, ele tira a roupa e a máscara junto e ele é quem se mostra, se comporta em casa como ele verdadeiramente é, porque ele se sente à vontade para ser quem ele é. Aí tu aguenta o cara, que às vezes não é fácil, certo? Então vamos lá. As pessoas que trabalham, na maior parte das vezes, passam mais tempo no trabalho do que em casa. E raramente o comportamento é o mesmo nesses dois ambientes, casa e trabalho. No trabalho ele é um cara e em casa ele é outro. Vamos lá. Mas o lado mais cruel das relações domésticas é a intimidade desrespeitosa que se cria com o tempo em muitas famílias. Nos tratamos em família por apelidos pejorativos, procuramos defeitos uns dos outros, numa disputa baixa e cruel em que a maneira de elevar-se é rebaixando o outro. Então, dentro de uma família, às vezes tem esse negócio mesmo de colar apelido, não é? Eu tinha um irmão que nunca foi chamado pelo nome, ou era Batata ou era Cacho, nunca foi chamado de Cláudio, não é? Nunca foi chamado pelo próprio nome dele, era um apelido que foi dado para ele quando era criança, e todo mundo chamava ele pelo apelido. Claro, porque no Jardim o nome bonito, né? Pelo apelido nome, né? Isso acontece na minha casa, mas acho que para vocês não acontece isso. Não, é? Ninguém quer apelido, olha. Só na minha. Vocês percebem que um amigo ou um conhecido provavelmente se magoaria ou se aborreceria com essas liberdades? Ou seja, se nós tratássemos as pessoas lá fora como nós nos tratamos dentro de casa, acha que nós teríamos muita amizade lá fora, porque o pessoal ia gostar de querer ter nós por perto? Acho que não, né? Não, lá fora nós fazemos o papel do cara legal. Vocês que são pessoas de boa índole, de bons modos, já perceberam que é em família que nos permitimos eventuais deslizes? Vocês se dão conta de que em casa nos despimos do verniz social que nos torna bem aceitos pela sociedade e deixamos transparecer o que há de ruim em nós? No entanto,
Vocês amam suas famílias? Não? Não é um contrassenso? As pessoas que eu mais amo são aquelas a quem eu, às vezes, machuco. Provavelmente sem querer. Não sei se é porque, sem querer ou por querer. Isso eu também não sei responder, porque ainda não fiz uma análise, né? Eu peguei um psicólogo, fiz uma análise para saber se eu sou assim. Qual é a minha? Se tivéssemos pelos amigos, pelas pessoas em geral, o mesmo afeto que temos pelos nossos familiares, e se tivéssemos pelos nossos familiares o mesmo respeito que temos pelos outros, as relações estariam mais próximas agora. Porque, como os nossos amigos lá fora, nós não nos comportamos como comportamos em casa, e em casa nós não nos comportamos como nos comportamos lá fora. Não é? Então, se a gente fizesse uma troca, ia ser diferente, né? Ia ser bem diferente. Não podemos nos esquecer que o maior objetivo de estarmos aqui agora é a tentativa de superação dessas fraquezas que tanto aborrecimento nos causaram. E nós já aprendemos que não há fórmula mágica para superar nossas fraquezas. O que há é apenas o bom e velho exercício da tolerância, do respeito, da paciência e do amor. Coisas todas que já sabemos, mas que precisamos estar sempre lembrando, sempre trazendo à mente, até que um dia passem a fazer parte de nossas características de espírito imortal. Nós sabemos que precisamos mudar, que temos algumas atitudes nossas que precisam ser modificadas. Nós sabemos disso, todos nós sabemos. Todos nós sabemos que, às vezes, andamos fora do trilho, né? Nós percebemos isso e a gente diz, não, tem que dar uma mexida nisso, tem que melhorar. E tem que tomar essa consciência, né? E realmente levar a sério. Normalmente o cara toma consciência, mas deixa para lá porque talvez na próxima eu faça diferente. Mas não faço. Mas é esse exercício que a gente tem. E nós estamos aqui na Terra para isso. Esse exercício que a gente precisa fazer para se modificar, esse é o principal razão de nós estarmos encarnados nesse corpinho aqui. Porque nós temos coisas para modificar e elas aparecem na nossa vida, aparecem nas nossas atitudes e nós temos que sacar o que é que não vai bem aqui, porque ninguém vem aqui, nesse plano que nós estamos, para levar uma vida de santo, né? Ninguém aqui veio replicar um Jesus, ninguém tem essa capacidade. A gente veio para consertar as coisas e para melhorar o que nós somos, senão a gente não estava aqui, estava em outro planeta bem melhor que esse, né? Lá no tal daqueles planetas nível felizes, como é que é? Mundos felizes, né? Vamos lá? Vamos para lá? Não deixa. Pois é, mas nós podemos ir para lá e iremos para lá, está vendo? Porque só chegaremos lá se nós percebermos essas nossas pequenas mazelas e consertarmos e incorporarmos atitudes que são realmente amorosas e atitudes que fazem parte desse nível mais elevado, né? Então é mexendo, modificando essas nossas atitudes que incomodam em casa, que às vezes incomodam também na rua, é que nós vamos subir. Se nós não nos tocarmos e não nos melhorarmos, querido, nós vamos voltar para o mesmo lugar, sabe? E às vezes para as mesmas famílias, né? Porque vamos ter que consertar aquelas pancadas todas que nós temos em casa, tem que reparar. Vocês já sacaram que entre os irmãos de vocês, nem todos são iguais? Nem todos a gente gosta com a mesma intenção? Eu vou falar sobre isso. Na família onde fomos criados, a convivência nem sempre é harmônica. Frequentemente temos mais espontaneidade e prazer no relacionamento com amigos do que com irmãos. Causa perplexidade as dificuldades das relações entre pessoas que foram criadas juntas e tiveram experiências semelhantes em seus primeiros anos. Elas aprenderam com os pais os mesmos valores e lições, mas apresentam grandes diferenças em seus gestos e tendências. O Espiritismo esclarece que existem duas espécies de família, a material e a espiritual. A família material é estabelecida pelos laços sanguíneos, nasceu do meu pai e da minha mãe, é irmão. A família
A família espiritual não, ela decorre exclusivamente da afinidade de comunhão de ideias e valores. Então, às vezes, você tem com o seu grupo de amigos, aqueles amigos que a gente conta numa mão, uma afinidade, um carinho, uma coisa agradável, é bom estar junto com eles, e quando chega na hora de juntar os irmãos, a coisa não é a mesma. Às vezes tem uma diferença, né? Esses dias o meu irmão mais velho me abraçou, me beijou e disse: eu te amo muito. E eu também amo. Nós sempre soubemos que nós gostávamos muito um do outro, né? Já o outro abaixo de mim, a gente nem se vê. A gente nem se vê. Eu procuro mesmo não ficar muito perto, porque não tem chance. Sempre que ele chega perto de mim, ele me solta na frente. Não é fácil, então eu prefiro. Mas eu sei que eu ainda tenho que ir lá, dar uma sacudida nele, né? Quem sabe fazer ele entender que ele é meu irmão, tal qual o outro, né? Que ele pode gostar de mim, claro. Mas por que ele está na mesma família que eu? E por que ele se comporta assim? Ele sempre me fez igual aquele menino. Por que ele está lá nessa família e por que ele sempre faz isso? Certamente nós temos alguma coisa do passado, de outra existência, a gente veio para reparar. Ele não tem consciência disso. Mas já que eu tenho, eu preciso tomar essa atitude de me aproximar dele, quem sabe conseguir reverter um pouco dessa situação. Ainda mais que ele ficou 3 meses internado com a história da Covid, ficou todo ruim, né? Eu preciso, tem uma certa urgência, eu preciso escrever isso aqui no verso, certo? Urgência de ir lá dar um toque. Vocês também não tem alguém assim que está precisando de uma aproximação, de um toque, de uma olhada nos olhos, assim, com mais intensidade? Não é só comigo não, né? Ah, que bom, pensei que era só eu. O parentesco no plano físico é estabelecido a partir das necessidades de aprendizado. Então, esse atrito que existe lá dentro de casa, isso faz parte do nosso processo, do que nós viemos buscar aqui, e esse atrito, daí a gente tem que tirar obrigatoriamente uma solução, um aprendizado com isso, porque senão foi uma viagem em vão, né? A parentela espiritual é facilmente identificável. São as pessoas que se buscam e têm prazer na companhia uma das outras. Eles têm valores em comum e seu relacionamento é tranquilo e prazeroso. Se 2 irmãos carnais têm afinidade espiritual, tipo eu e meu irmão mais velho, eles sempre serão grandes amigos. As dificuldades surgem quando a vida reúne antigos desafetos no mesmo lar. Eu acabei de falar, né? A convivência entre eles pode ter uma certa dose de antipatia e costuma ser difícil. Se a lei divina possibilitou essa reunião, é porque se trata de providência imprescindível à conquista da harmonia que pode estabelecer o amor e a fraternidade entre os seres. Quando alguns espíritos não aprendem suas lições com facilidade, a vida providencia os meios necessários para o aprendizado. A família é um poderoso instrumento para eliminar rancores seculares e viabilizar a transformação moral das criaturas.